Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você esteja assistindo. Meu nome é Ricardo, sou professor do Colégio Municipal Alaú Coutinho e vou falar um pouquinho sobre os temas propostos na plataforma do município, né, para vocês poderem dar uma estudada com maior cuidado. Em História, a plataforma começa com a semana 2 e nela aparece Queda do Império Romano. O que é que vocês têm o que é que tem que chamar atenção sobre isso? O que foi que causou a queda do Império Romano? Primeiro, falta de dinheiro para se pagar os soldados. Por que isso aconteceu? É, o Império Romano vivia de conquistas. Cada nova região abastecia o Império, abastecia em recursos, em dinheiro, em alimentos, em escravos. Tudo isso dependia dessa constante ocupação de territórios novos. Chega um momento no Império Romano que não há mais novas conquistas. Então, de imediato, você não tem mais tanto dinheiro para dentro do Império Romano, não vai ter mais tantos escravos, não vai ter mais como pagar todos os soldados, o que resulta na diminuição desse exército. Quando isso acontece, o que provoca? As invasões. Os povos agora não se sentem mais ameaçados e encontram dentro do Império Romano um local que eles acham mais interessante para viver. Essas invasões causam insegurança. As pessoas começam a não mais acreditar na proteção do exército e muitos fogem para os campos. Quando isso acontece, leva o quê? Leva a toda a desestruturação do Império Romano. Lembre, tudo no Império Romano dependia dessas conquistas. Acabou as conquistas, não tinha mais ouro, não tinha mais escravos, não tinha mais produção para alimentar todos que estavam ali. Então, a fuga, a maneira de resolver esse problema de muitos foi fugir das cidades, o que levou, então, a seu desabastecimento e, consequentemente, a destruição desse sistema que funcionou durante muito tempo. Semana 3. O que chama a atenção nessa semana? 2 tópicos: feudalismo e francos. Vamos começar pelos francos. O que chama a atenção? É o primeiro povo que controla uma região, que invade, nesse caso, a Gália, e controla essa região de forma efetiva. Expande sua influência e passa a ser o dono absoluto desse terreno. Forma uma dinastia, a primeira com Meroveu, chamada dinastia Merovingia. Você vai ter, ainda entre os dinastia Merovingia, a figura de Clovis, que vai expandir o reino franco para fora da Gália. E após ele, o que vai mais chamar a atenção mesmo é a dinastia carolíngia, onde você vai ter como primeiro fundador Pepino o Breve e o mais importante nesse caso, Carlos Magno, que continua a expansão, faz a cristianização do Império e, junto com a Igreja Católica, cria um novo sonho, que é reacender, reestruturar o Império Romano a partir dos francos. Por que eu estou falando dos francos primeiro? A partir desse momento, você vai ter a criação de várias características medievais. Quais elas? Os nobres passam a ter poder dentro de territórios. O rei, nesse caso, para garantir a simpatia e o controle do terreno, de todo o reino, ele divide as terras em lotes. Esses lotes são dados para nobres que passam a ser vassalos do rei. Então você vai ter 2 figuras, o vassalo e o suzerano, que tem uma relação. O suzerano é aquele que doa a terra e o vassalo é aquele que recebe a terra. É nesse momento que você vai ter, então, criação de vários hábitos. Primeiro, você vai ter a leoutra, por sinal, a relação entre o nobre e o servo. O homem que foge da cidade passa a viver no campo
e, para viver, se sujeita às condições do campo. Então, ele não é dono da terra, trabalha na terra do nobre e, em troca desse trabalho, dessa moradia, ele trabalha para o nobre. Ele é preso à terra, se torna servo. Essa estrutura vai se perpetuar até o final da Idade Média. Né? Você vai ter também algumas coisas. Talha, corveia, tostão de Pedro, que são cobranças e dízimos feitos pelo nobre ou pela Igreja Católica para organizar. Você vai ter uma sociedade dividida em 3 estamentos. O nobre, que tem a função de proteger a comunidade, o clero, que tem a função de orar pela comunidade, e o servo, que tem a função de trabalhar e alimentar a comunidade toda. Esse é o básico do que é falado na semana 3. Semana 5. Nessa semana, o tema tratado é o Islã. O que é que fala? Localização geográfica. Fica na Península Arábica, o nascimento do islamismo. E aí temos a cidade de Meca, que no primeiro momento é uma cidade religiosa e comercial politeísta. Tudo começa a mudar com o nascimento de Maomé. Aos 15 anos, Maomé se torna caravaneiro. Quer dizer, ele passa a trabalhar uma caravana, e isso fez com que ele conhecesse outros povos, judeus, cristãos, e com isso ele forma uma nova religião, um novo pensamento, que ao espalhar, ao contar aos outros, consegue tantos adeptos como inimigos. Entre os inimigos, os comerciantes de Meca, que o expulsam da cidade por considerar ele um perigo. Por quê? O lucro da cidade também era da venda de artigos religiosos. E esses artigos eram destinados a vários deuses, daí o nome politeísta. Maomé foge para Égira, lá ficando e se organizando, expandindo a sua fé. 8 anos depois, ele consegue, com o exército, invadir e dominar Meca. Todos os templos e estátuas de deuses é destruída e a cidade se torna o centro religioso do Islã. O Islã vai ter, entre as suas obrigações, um apelo muito, muito social. Respeito aos pobres, cuidado aos órfãos e viúvas, orar 5 vezes ao dia em direção à Meca. Tudo isso une muito o povo. Outra característica do Islã é que ele também permitiu o comércio, que se expande muito, fazendo que a região se cresça cada vez mais e se torne uma potência. Com a morte de Maomé, o Islã se divide em 2 grupos, xiitas e sunitas. Xiitas acreditavam que só um representante direto de Maomé poderia assumir a fé, assumir o controle da fé religiosa. Já os sunitas acreditavam que bastava ser inspirado para poder dar prosseguimento à fé. Estes 2 grupos existem até hoje. Além disso, você vai ter o grande predomínio comercial, que faz com que também o interesse de expandir a fé seja unido a expandir territórios. Então você vai ter a questão dos califas, que passam a dominar e expandir a fé religiosa e dominar novas terras, na África, na Ásia, na Europa. Semana 6. O tema dessa semana é África. Ele vai falar sobre alguns povos, Império Mali, Bantus, Reino Congo e Urubás. O Império Mali ficava na região do Sudão atual. Comerciantes, agricultores detinham ferro e controlavam outros povos que cobravam impostos desses povos. Bantus, deserto Saara, detentores do ferro também, da técnica do ferro, viviam da cobrança de impostos também de outros povos. Reino Congo, atual Zaire,
comerciantes, não é? E também viviam, detinham a técnica do ferro, não é? E tinham como chefe principal, não é? Um guia espiritual que determinava os caminhos da nação. Os Yorubás, na atual Nigéria, não é? Que eram comerciantes, vendiam marfim, noz moscada, couro em diante. Tá? E as cidades de Yorubá eram cidades-estados, quer dizer, cada cidade tinha suas próprias leis, seu próprio rei. O que os unia era a língua e a religião. Nessa semana, ele vai citar um pouco mais sobre isso, né, que serve como controle, para você ter uma ideia melhor de que esses povos tinham uma própria cultura e também, ao contrário da Europa nesse momento, eram centralizados. Semana 7 vai estar trabalhando sobre a China. A primeira coisa que eu vou chamar a atenção desse aí é dividir vocês sobre as duas principais dinastias, dinastia Tang e dinastia Song. O que a dinastia Tang fez? Foi a responsável pela expansão territorial. Foi no período Tang que a China alcançou a Coreia, chegou da Coreia até a Pérsia, maior extensão do território. Na dinastia Song, houve avanços tecnológicos, desenvolvimento da bússola, astrolábio e equipamentos que permitiram o controle naval do mar pela China. A sociedade chinesa era muito dividida. No topo, o imperador, abaixo dele, os nobres, que ocupavam os cargos de governadores, cargos mais importantes, e também era um local onde ficavam também os parentes do imperador. Em terceiro lugar, comerciantes, homens ricos que faziam comércio em todo o império. Quarto lugar, trabalhadores especializados. E, por último, os camponeses, que pagavam a maior parte dos tributos. A alimentação básica da China, nesse caso, era o arroz. Esse é o básico vai falar sobre a China. O que serve, ou melhor, o que pode acrescentar, enquanto a China já era império, a Europa, nesse momento, estava dividida em feudos ainda, como eu falei na outra semana. As duas semanas, tanto a África como na questão da China, um período onde a Europa era fraca e dividida, e já nesses dois continentes havia uma centralização muito mais forte. Semana 8, Japão medieval. Vamos ser rápido nessa. O Japão medieval, você tinha um comércio forte, cidades estavam em desenvolvimento, tá? As regiões crescendo. Adotaram o budismo e a sociedade era dividida entre os nobres, né? Os soldados, que eram chamados samurais, que viviam para honrar e proteger seu senhor, e os camponeses, que trabalhavam no campo. A nobreza vivia nas cidades, no seu luxo, não é? Protegida, e tendo a figura, nesse caso, do imperador, entre eles. Toda a sociedade comercial, nesse caso, estava em franco desenvolvimento. O grupo que mais sofria, ou melhor, que tinha menos direitos, eram os camponeses. Semana 9. Europa medieval. O século XI trouxe inovações tecnológicas para a Europa, o que permitiu maior plantio, maiores áreas de plantio, moinhos melhores, hidráulicos, ao invés de serem tração animal, o que fez com que se produzisse mais. As terras aumentadas fez com que a população também pudesse comer melhor, e isso fez com que ela aumentasse. Resultado disso foi um desenvolvimento e sobra do alimento. Com a sobra veio o aparecimento, o ressurgimento do comércio. E com o ressurgimento do comércio, as cidades voltam a ter importância. Toda essa linha faz com que a Europa comece a se reerguer a partir do século XI.
para se tornar, então, uma nova potência mundial. Chama a atenção, nesse caso, que é nesse momento também que, graças também à religião, ao cristianismo, você vai ter um desenvolvimento e um interesse em expandir a fé religiosa para outros povos. Vai ter também o aparecimento dos primeiros conflitos, né, com o Oriente, entre o Islã e o cristianismo, que vai dar surgimento às cruzadas.